repente, eu ouvi, gente, uma pessoa falando, abre a janela. Eu tava sozinha, no meio do nada. A hora que eu olhei pro lado, parou uma moto. Gente, eu conto, é inacreditável. Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso. E hoje, o intuito desse vídeo é que ele seja mais curto. Espero que seja, mas eu falo muito, enfim. Me segue no Instagram, você tá sabendo que eu tenho vários testemunhos com músicas. Eu amo esse negócio de música. Jesus já falou comigo várias vezes através de músicas, de várias formas diferentes. E hoje eu vou contar pra vocês 2 testemunhos e vou tentar ser breve, tá? Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal maravilhoso. E hoje é dia, então, de glorificar a Deus, que é pra isso que eu vivo. Hoje é dia não, né? Todo dia eu vivo pra isso. Me segue no Instagram se você não me segue, se inscreve no canal de vlogs. Muito louco essa história de viver pra Jesus, sabe? Porque ele surpreende a gente de formas muito inacreditáveis. É cada uma que acontece que eu só acredito porque eu sou crente. Porque se eu não fosse crente, eu não ia acreditar. Então se você estiver ouvindo isso, talvez você fique meio escandalizado se você não é crente. Mas enfim, é verdade, tá? Eu não ia mentir. Eu sei quem que é o pai da mentira. Então, longe de mim mentir. Então eu jamais mentirei. Então essa história é totalmente verdade, tá? Vamos lá. Vamos começar então por um mais curtinho, que é sobre a música Minha Morada, da Isadora Pompeu. Que eu tenho muita vontade de tatuar em algum lugar, eu não sei onde ainda, não sei, uma parte da música, que é mais especificamente a parte que fala Toma Meu Coração. Isso porque, gente, eu sou uma menina, vocês sabem, eu já falei 1 milhão de vezes que eu sou romantiquinha, que eu sonho sim com o meu príncipe encantado, meu varão encantado, que vai chegar num corcel branco e vai me chamar pra viver a vida pra Jesus com ele. Eu sonho muito com isso e logo que eu me converti, o meu coração tava muito carente. E eu fiquei assim, altas treta, né, meu? Altas treta. Me apaixonei algumas boas vezes aí por varões que não deu certo e, enfim, eu já fui curada disso, tá? Hoje meu coração tá guardado. Mas no começo da minha conversão eu fiquei meio apaixonadinha aí algumas vezes. E era muito difícil pra mim entender que eu precisava primeiro me guardar e amar a Deus sobre todas as coisas antes de que eu tomasse esse passo de entregar o meu coração a um homem aqui na terra, sabe? Porque assim, agora eu só quero namorar e casar com o meu marido, entendeu? Tipo, eu não quero mais namorar com outro cara, não quero ficar batendo cabeça, não. É um passo, uma escolha difícil, mas antes disso eu passei um tempo aí querendo rapidamente encontrar meu marido, entendeu? Eu achei que era assim, conheceu Jesus, casou. Só que não, Deus tem muito pra trabalhar na gente antes de um casamento, sabe? E tem algumas pessoas que casam antes, outras que casam depois. E eu sei que tem muito pra Deus fazer ainda no meu coração e em mim, antes que eu viva essa segunda fase. E eu tô no período de conhecer a Deus, de conhecer quem eu sou em Jesus e me aprofundar e servir a Deus muito em entrega e enfim. Inclusive eu super recomendo... Não, pera, vou chegar nessa parte. Sobre como Jesus me falou isso. Eu estava apaixonada por um moço da igreja. Eu estava apaixonada por um cara que servia comigo num ministério que eu sirvo aqui em Maringá. Tava apaixonadíssima, gente, apaixonadíssima, eu orava assim intensamente, era uma coisa assim, uma entrega, sabe, um investimento nessa oração que vocês não têm ideia. Como eu orava por esse menino, gente, eu orava muito, eu tinha certeza que ele era meu marido, certeza. Eu olhava pra ele e falava, gente, eu consigo ver os nossos filhos, eu sonhava com o nosso casamento, assim, uma loucura. Enfim, tá. Comecei a me entregar muito pra Jesus e ele tava muito nessa pegada também, então a gente tava sempre juntos, sempre na igreja, sempre na vigília, sempre isso, sempre aquilo, sempre juntos. Eu tava apaixonadíssima, investida nisso. E aí, teve um dia muito fatídico em que eu orei e falei, Senhor, se não for da tua vontade, eu não quero mais ficar sofrendo, eu quero entregar minha vida pro Senhor. Se não for da tua vontade, que ele esteja com uma menina hoje na igreja. Eu orei desse jeito, eu contei pra minha mãe ficou escandalizada, falou, Vitória, você tá louca? Deus ouviu a minha oração e Deus queria que eu parasse de perder meu tempo, de bater minha cabeça. E nesse dia em que eu orei, depois de passar muito tempo sofrendo por esse menino e orando por ele, tava apaixonada e certa de que ele era meu marido, nesse dia específico em que eu orei exatamente isso, cheguei na igreja,
o abençoado estava com a abençoada. E aí eu fiquei muito triste, eu chorei muito, eu lavei a égua, assim, eu lembro certinho de ficar no carro chorando à noite, sozinha, no escuro, olha a louca, chorando, perguntando: Jesus, por quê? Eu tinha certeza que era ele, Pai, por que me abandonaste? Nossa, gente, uma loucura, assim, uma carência que só Deus sabe. E triste com Jesus, não entendi. Fiz jejum no outro dia pra entender, orei. Eu lembro que Deus me deu um não, foi muito claro, foi muito específico esse não de Deus. E eu fiquei muito tempo sem entender o não, gente. Eu fiquei uns 6 meses sem entender. E aí no começo desse ano Deus me explicou o não, mas não é essa história. Mas enfim, já que eu falei, 6 meses depois Deus me explicou por que ele me deu o não em relação a esse menino. A verdade é que todos os nãos que Deus dá pra gente, ele tem um motivo pra dar não. E ele nunca tá errado, e ele nunca faz só de gracinha, sabe? Só de picuinha. Ah, não quero que você namore, então. Não, não é assim. Deus é sábio, ele tem toda a sabedoria. E ele sabe por que ele fala não e por que ele fala sim pra gente. A gente aprende às vezes bater na cabeça, mas tá. Aprendi. Fiquei muito mal nessa época, gente. Eu fiquei uns 4 dias assim, ó, criança emburrada, sabe? Tipo, mas eu quero. Fiquei desse jeito. Nossa, eu lembro assim certinho de orar, de ler a Bíblia. Na época eu tava lendo 2 Reis e teve uma passagem sobre anjo que foi direitinha pra mim. E Deus foi específico, falou assim: filha, calma, eu que mando aqui. Você tá achando que eu perdi o controle da tua vida? Eu não perdi, não. Eu que mando e você fica de boa aí que meu não tem motivo. Amém. Fiquei, passei uns 4 dias mal, mas aceitei. Tá, eu tava na faculdade, né? E eu sempre ia cedo pra aula, ouvindo louvor e orando e tal, naquela pegada. E eu nunca tinha ouvido a música Minha Morada, só que sempre tocava na célula. E eu lembro que foi numa quarta-feira isso. Na terça era minha célula, a gente cantou essa música na célula e eu nem tinha percebido a letra, tipo, eu só tava lá de boa, vivendo a minha vida e a música tocou. E aí, no outro dia cedo, eu baixei essa música no Spotify Premium. E aí eu baixei essa música e eu fui ouvindo ela pra faculdade. E, gente, a letra me bateu de uma forma que vocês não têm ideia. Quando ela fala: toma meu coração, eu não preciso dele. Se não for pra te sentir, tira ele de mim. Aquilo fez muito sentido na hora e o Espírito Santo falou muito comigo sobre como ele queria ter o meu coração pra ele. E eu concordei, eu falei: cara, Jesus, meu coração é todo teu e se não for pra eu te sentir, eu não quero sentir ele por ninguém. E ali eu fiz esse trato com Deus, onde o meu coração seria totalmente de Jesus, até que ele permitisse eu dividisse com o meu coraçãozinho com outro homem. E obviamente Jesus sempre vai ser o primeiro. E desde então eu sigo bem, vibes, tranquila, sem me apaixonar. E tá tudo bem. Outras coisinhas sem importância aconteceram depois e enfim, tudo muito leve, muito de boa. Inclusive, eu tenho essa história muito firme com Deus e eu tenho muito certo hoje no meu coração de que meu coração é todo de Deus. Tipo, eu tenho muito pra amadurecer, eu tenho muito pra crescer em Deus ainda. E, enfim, tudo tem a sua hora e eu sinto que eu não estou pronta pra ter um relacionamento sério com alguém, então eu não vou ter relacionamento nenhum, porque crente tem que namorar pra casar. Não tô pronta pra casar, então eu não vou namorar. Não tô nem olhando pra homem, meu coração está duro. E aí eu tenho essa super vontade de tatuar essa parte da música, porque é isso, meu coração é de Jesus e é isso. Agora vamos pra outra parte. Passou um tempo, ainda próximo dessa época que eu tinha tido essa desilusão amorosa tristíssima, eu tava com uma crise de autoconhecimento, eu não tava me entendendo direito. Tipo, eu tinha muita certeza de quem Jesus era, do Espírito Santo de Deus, a trindade definida em mim. Mas eu não sabia quem eu era, o que Jesus queria de mim, eu não sabia, minha identidade estava perdida. Às vezes eu ainda achava que eu era o que o mundo dizia que eu era. E, enfim, eu tava numa semana meio confusa em relação à autoestima. E na célula, mais uma vez na célula, eu tava muito triste, a célula foi justamente sobre isso, sobre autoconhecimento. E eu comecei a me indagar, comecei a pensar: meu, será que Jesus me ama mesmo? Porque eu não me amo, por que Deus vai me amar? Por que Jesus quer me amar se eu não me amo? E aquilo começou a fazer um nó na minha cabeça e eu tava muito triste. E aí, a hora que acabou a célula, eu fui embora e eu tava no carro ouvindo a música Carpinteiro. Eu fui chorando tanto no carro e eu ficava... Nossa, eu tava muito mal aquele dia, eu chorava, eu falava assim: Senhor, eu não consigo entender o teu amor, eu não consigo entender quem eu sou, eu não consigo, eu tava assim com um vazio no meu peito.
não tava me sentindo amada. Tem épocas que a gente tem umas crises, gente, e naquela época eu tava em crise. Tipo, e eu mal, assim, gente, mal. Eu lembro de chorar, igual cena de filme, sabe? Cena de filme que tá, tipo, a protagonista dirigindo o carro e chorando, e uma música alta. Eu tava, assim, fazendo uma cena porque eu sou dramática. Parei no sinaleiro, a célula tinha acabado super tarde, já era, tipo, sei lá, quase meia-noite. Parei no sinaleiro, ouvindo a música, ainda morrendo de chorar, com o vidro tudo fechado, tava tudo fechado, o carro tava muito fechado. Eu não lembro se tava frio no dia, mas todas as janelas estavam fechadas, eu morrendo de chorar. Nossa, gente, mas chorando mesmo. Eu acho, inclusive, que desde esse dia eu nunca mais chorei tanto igual eu chorei nesse dia. Foi, tipo, o último dia da minha vida em que eu chorei daquela forma. De repente, eu ouvi, gente, uma pessoa falando, abre a janela. Eu tava sozinha, no meio do nada, sozinha, porque já era tarde, o comércio inteiro fechado. Eu tava numa avenida que era do lado de um clube e do lado de um... É a avenida que passa do lado de um clube e do lado de um bosque. Então, tipo, não tem nada. É só o bosque e o clube, tipo... Nada, nada, nada. Eu no meio do nada, uma mulher, no escuro, de madrugada quase, escuto abre a janela. O que eu fiz? Acelerei e fui embora? Não, eu abri a janela. Não sei, até hoje eu não sei o que passou na minha cabeça. Mas eu abri a janela, foi automático, eu escutei. Abre a janela, abri a janela. A hora que eu olhei pro lado, parou uma moto. Gente, eu conto, é inacreditável. Parou uma moto do meu lado. Um homem, de barba, cara sério. Um homem. Gente, um motoqueiro. Pensa, um motoqueiro à noite. Você, mulher sozinha no trânsito. O que você pensa? Vou morrer, vou ser estuprada, vou ser assaltada no mínimo. O que eu fiz? Olhei pra ele. Gente, o cara abriu, levantou a viseira e olhou na minha cara. Eu tô falando sério, ele olhou pra mim, assim, olho no olho, assim. E eu morrendo de chorar. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, e eu chorando, ele levantou a viseira e falou, gente, sério, ele falou assim: Jesus te ama. Vocês acreditam nisso? Toda vez que eu lembro eu fico muito chocada. E aí a hora que ele falou isso, eu chorei mais ainda. Eu fiquei tipo, Jesus me ama. Chorando, chorando. E o cara começou a falar, ele falou assim, ó, acabei de sair do culto, Deus me mandou te falar isso, isso e isso. E aí ele falou, Jesus te ama, tchau. E ele foi embora. Vocês têm noção disso? Gente, eu só tenho certeza que isso aconteceu de verdade e que não é um sonho, porque eu cheguei em casa e eu acordei a minha mãe pra contar. Então minha mãe é testemunha de que aconteceu. E eu chorava muito contando pra minha mãe, eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava. Eu não acreditava no que tinha acabado de acontecer. Gente, vocês têm noção do que eu acabei de contar? Vocês têm noção? Um homem desconhecido no meio do trânsito de madrugada, não tinha nenhum carro, só eu e ele. Quais são as chances no mundo em que vivemos? Eu morrer. O que ele me diz? Jesus te ama, gente. Depois disso, nunca mais tive crise. Jesus me ama. Gente, Jesus faz coisas sobrenaturais. Pra que a gente saiba que Ele é Deus, pra que a gente saiba que Ele é bom, pra que a gente não se esqueça que nele, nas mãos dele, estão o controle das nossas vidas. E que Ele quer caminhar com a gente. Isso é que é o mais absurdo na minha concepção. Jesus, Deus, não precisam de nós, mas eles querem estar com a gente. Isso, cara, é um privilégio sem fim. De todos os meus privilégios, nenhum importa. Nenhum importa. Esses privilégios sociais que eu sei que eu tenho, nenhum deles me importa. O meu único privilégio é ser amada por Jesus. E esse privilégio você também tem. E todo mundo que estiver me ouvindo agora, você tem esse privilégio. Jesus te ama e Jesus quer caminhar com você. Ele quer cuidar da sua vida. Você tem noção disso, cara? O único Deus que existe enviou o seu filho pra morrer por nós, pra ser sacrificado, para que a humanidade pudesse ter de volta o relacionamento com Deus. O véu foi rasgado, o véu do templo que separava o sacerdote, que separava a presença de Deus do povo, foi rasgado. E é impossível costurar esse véu. Não há linha que costure esse véu de novo. Não há costureira que costure esse véu de novo. O véu foi rasgado. Nós somos próximos de Deus novamente. Nós podemos ter um relacionamento direto com Ele. Não precisa de intermediário, você não precisa de amuleto, você não precisa de imagem, você não precisa de outras pessoas. Você pode falar direto com Deus. Você não precisa de ninguém no meio do caminho. Ninguém, não precisa. Você pode falar direto com Jesus. O véu foi rasgado. Não precisa de ninguém no meio do caminho. Antes eles usavam sacerdotes, outras pessoas hoje, outras religiões acreditam que precisam de outras coisas para se achegar a Deus.
Você não precisa pagar penitência, não tem que se punir, nada disso precisa. O véu foi rasgado, Jesus te ama, Ele te perdoa, você é amada, perdoada. O sangue derramado na cruz te lavou. Religiosidade nenhuma é capaz de mostrar pra você quanto Deus te ama. Não existe nada que você possa fazer pra que Deus te perdoe. Nada. Você não precisa rezar tanto sei lá o que, ou isso ou aquilo. Você não precisa fazer promessa, você não precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não. Não existe nada que a gente possa fazer pra fazer com que Deus nos ame mais, pra fazer com que Ele nos perdoe. Jesus já fez tudo. É impossível não se apaixonar por esse Deus, cara. É impossível entender Jesus, entender o que Ele fez por nós e não querer entregar nossa vida pra Ele. Tipo, meu, fala sério, o que é uma baladinha, um beijinho na boca de um desconhecido versus eternidade com o Rei dos Reis, cara, com o Leão de Judá? Dá licença. Eu lá quero ficar beijando na boca e dançando funk até o chão. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho Jesus, cara. Eu não preciso disso. Eu sou livre. E você também. Volto logo com mais testemunhos, me segue no Instagram se você não me segue. E a única certeza que eu quero tenho duas certezas que eu quero deixar pra você no final desse vídeo. Deus ainda se move no sobrenatural, para que todos saibam que Ele é Deus. Ele ainda se move no sobrenatural. Ele te ama. E Ele quer que você saiba disso. Ai, que alegria, sério. Que alegria. Ai, Brasil. Sei lá, me segue no Instagram se você quiser conversar. Comenta aqui embaixo pra gente conversar, vou responder vocês. Meu coração tá assim, ó. Como é bom amar Jesus. Ai, meu Deus. Queria que todo mundo soubesse disso. Por isso que eu sou tão panfleteira. Não é possível você conhecer a melhor coisa do mundo e você não querer que todo mundo sinta a mesma coisa, sabe? É egoísmo. Você sentir a melhor coisa do mundo e não querer que todo mundo sinta também. Enfim. É isso. Obrigada pela sua companhia, espero muito que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda honra e glória a Deus. Eu não sou nada, Jesus é tudo. E se Ele tá me permitindo ser usada como instrumento, é pra que Ele seja glorificado. Gente, eu sou uma mera pecadora. Mera pecadora. E Ele é maravilhoso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui alguma coisa pra gerar engajamento. E é isso. Um beijo enorme. Tchauzinho.